Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 12 de julho. O Ibovespa apresentou uma alta de 0,55%, deixando uma boa sombra superior, demonstrando algum enfraquecimento do movimento inteiro aqui de subida, a tendência de alta ali do gráfico de 60 minutos. A perda da mínima de hoje, 53.960, é o que sinalizaria alguma chance de ter um movimento aqui para baixo, alguma correção dessa forte subida. Enquanto não gerar nenhuma sinalização neste sentido, ainda segue, mesmo em cima de um patamar importante de resistência, região aqui da faixa dos 54.477 até os 54.977, segue ainda apontando para o rompimento efetivo aqui desse patamar em torno dos 55 mil pontos. Seria interessante, logicamente, ter alguma correção aqui, mesmo que seja de poucos dias, mais fraca, para ganhar um pouco mais de força nesse rompimento aqui dos 55 mil pontos. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações, sendo que só uma foi executada. Primeiramente, recomendei compra se superasse a máxima desse candle, isso a partir desse candle aqui, se conseguisse romper a máxima do anterior, não conseguiu. Depois recomendei se superasse a máxima desse candle a partir desse candle, e aí depois desse candle eu optei por não mais buscar a operação na ponta compradora. Aqui teria até gerado stop down posição. O mercado ficou com essa perda de mínima do pregão. Isso trouxe uma sinalização um pouco mais negativa ali pelo G60, que estava iniciando um movimento de baixo, por isso que basicamente me deixou de fora dessa posição aqui, de uma possível compra de um movimento aqui de subida. Depois disso o mercado volta a superar a máxima do dia, gera aqui uma correção um pouco mais travada para baixo. Eu opto por fazer essa compra aqui na superação dessa máxima. Essa operação não andou, no candle seguinte já veio para baixo, eu posicionei até o stop de forma bem curta, colocando o que trouxe aí uma saída com perda de 0,13% e menos 0,011% no capital total. Então foi uma operação com stop mais curto, aí, principalmente em termos de pontos. Depois disso, fiquei olhando um pouco mais para a ponta vendedora, tanto que não entrei novamente aqui numa possível formação de fundo, e deu essa pancada para baixo. Mantive, porque aqui não encaixou a entrada na ponta vendedora, mantive a possibilidade de buscar alguma compra e alguma correção, desculpa, compra não venda, mas não encaixou aí de acordo com o meu método uma venda no período aí final do pregão. Na sequência temos aqui para comentar PETR4. Na Petro o dia foi de alta forte de 2,8%, um forte gap de alta, algo semelhante a ter um candle aqui nesse sentido, com uma sombra superior. Se a gente tira esse candle que eu acabei de desenhar, a formação aqui de um candle de reversão chamado de estrela cadente, a perda da mínima dele traz alguma chance de poder voltar para testar aqui esse gap como suporte, 10,36. E além desse suporte em 10,36, tem suporte aqui imediato na faixa dos R$10,54 a 10,50 e abaixo dos 10,36 em 10,25. Não vejo com uma operação tão interessante, porque é contra a tendência, é uma operação mais arriscada. O movimento ganhou bastante força para cima. Ainda não vejo encaixando em até olhando para o gráfico semanal, também superando a região de topo anterior. Então, neste momento, eu ficaria mais interessado em avaliar o movimento corretivo da Petro em termos de swing trade a favor da tendência, buscar uma compra aí de fundo ascendente na Petrobras. Na Vale 5, o dia também foi de alta, candle bem parecido no sentido de reversão de estrela cadente, mas também pegando, é um rompimento mais importante, é um fechamento bem acima dos topos anteriores, principalmente desse topo anterior, que tendem agora a funcionar como suporte. Então, quando eu falo de uma venda aqui em termos de operação, porque deu uma esticada para cima e fazer uma venda contra a tendência, eu vejo um risco maior porque os níveis de suporte são muito próximos. Aqui, por exemplo, na Vale 5, 13,68 e o gap, R$13,50, a não ser que seja uma operação pensando um pouco mais em day trade, mas mesmo assim ainda vejo um risco maior em cima desse tipo de operação. Da mesma forma, eu já comentei isso na última análise, ficaria atento, assim como eu falei na Petro, em compra de fundo ascendente em cima da Vale 5. Próximo ativo aqui a ser comentado, é um ativo que eu recomendei a entrada no pregão de hoje, o DPV3, já tinha recomendado no pregão passado. Lembrando, se essa análise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, um joinha aí no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Então, o DPV3 fechou em alta de 2,08%. Recomendei compra se superasse a máxima do pregão anterior, 13,56, entrada em 13,57. A entrada foi executada, esse ativo conseguiu romper lá as máximas anteriores, chegou a estar em 13,95 no pregão, em boa alta,
mas terminou cedendo principalmente a pressão vendedora no finalzinho do pregão. Se joga aqui no gráfico de 1 minuto fica mais claro perceber que ela estava até bem no finalzinho do pregão e perdeu força já mais próximo do leilão de fechamento, e também ali no leilão de fechamento fechou basicamente no mesmo valor que entrou no leilão de fechamento. Então, um ativo que a gente tem uma compra em aberto, por enquanto a sinalização foi positiva no gráfico diário. Então temos aqui o ativo com entrada em 13,57, o stop dessa operação em 13,17, com risco em torno de 2,95%, e o objetivo na faixa dos 14,37. Então seria importante, a partir do próximo pregão, o ativo voltar a romper aqui essa região de R$ 13,85 a R$ 13,87. E seria negativo para a posição ela voltar para baixo dos R$ 13,40. É um patamar que eu vou ficar atento caso isso aconteça, para a continuidade da operação. CCRO3 terminou o pregão de hoje gerando um engolfo de baixo, uma formação de topo ali no gráfico diário, um topo até descendente, mas eu não vejo ali um ativo que se encaixa para mim para venda. Eu estou mais de olho se esse ativo não confirmar para baixo um movimento forte, ou mesmo a partir do próximo pregão reverter para cima, eu vou entrar mais na ponta compradora em cima desse papel, se voltar aqui para cima dos R$ 16,96. Essa é a ideia em cima de CCRO3, visto que a tendência no prazo maior é de alta. JBSS3 é um ativo que está em tendência de baixa aqui pelo gráfico diário. No pregão de hoje proporcionou aqui uma sinalização de possível topo, só que está ainda mais congestionada aqui dentro de uma formação algo semelhante a um triângulo simétrico, mas é um ativo que eu ficaria um pouco mais voltado à ponta vendedora. Se perder a região aqui da mínima de hoje, por exemplo, 9,53, confirmaria um pouco mais a chance de ter um movimento para baixo. Poderia se trabalhar até com stop mais curto se voltasse para cima dos R$ 9,80. Então é um ativo que eu vou ficar atento aí na abertura a partir do próximo pregão em cima de JBSS3, pensando mais em ponta vendedora. Lembrando que no momento ponta vendedora tem um risco um pouco maior porque o próprio Ibovespa está em tendência de alta, mas como o ativo não está demonstrando tanta força assim por enquanto para cima, seria uma alternativa na ponta vendedora aí pensando em swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.